Pai, senhor, irmãos, tudo bem? Voltando aqui depois de um tempo, e eu tô com um desejo aqui de falar sobre um assunto bem interessante que há alguns dias atrás me foi mencionado, né? E sobre a dificuldade que algumas igrejas têm de entender um pouco essa questão do batismo com o Espírito Santo, né? Na verdade, a palavra certa não seria nem essa dificuldade de entender. É simplesmente porque algumas preferiram não crer de uma forma mais bíblica e outra procurou seguir uma linha bíblica do acontecimento, né? E quando eu falo sobre essa dificuldade que há nas igrejas, é porque existem as mais tradicionais que não creem no batismo com o Espírito Santo da forma que os pentecostais creem, na atualidade dos dons, por exemplo, na manifestação do Espírito Santo, em alguns casos, né, que a gente consegue ver claramente que existe uma ação do Espírito Santo. E aí eu quero falar um pouco sobre esse tema, só para desmistificar algumas coisas e colocar alguns pontos aqui para que a gente possa pensar a respeito e a gente possa ter uma teologia mais ligada à palavra de Deus, né? Eu não estou aqui querendo desmerecer nenhuma outra congregação ou ministério específico, até porque de todas essas igrejas que divergem do pensamento que eu creio, né, que é o pensamento mais voltado para o pentecostalismo, eu tenho um respeito muito grande e aprendo muito com eles também. Porém, eu não posso aceitar tudo e nem dizer que eles estão certos em tudo, né? Existem pontos que nós divergiremos e a gente tem que ter uma segurança naquilo que a gente crê mediante ao que a palavra de Deus nos coloca. E sobre esse assunto, sobre a questão do batismo com o Espírito Santo, qual é a dúvida que geralmente os irmãos, né, alguns irmãos têm? Inclusive até na igreja pentecostal, que não era para existir essa preocupação no coração de muita gente, mas existe. Algumas pessoas não são batizadas com o Espírito Santo do jeito que os discípulos foram ali em Atos, né? Muitas pessoas estão na igreja, mas não receberam esse revestimento de poder. Não receberam esse revestimento do Espírito Santo para dar força e direção a uma obra específica, porque o intuito do batismo com o Espírito Santo, pelo que a gente lê na Bíblia, um deles é fazer com que aqueles homens eles fossem mais capazes, né? É uma capacitação do Espírito de Deus para que eles pudessem fazer a obra. E outra coisa importante que o Espírito Santo traz esse batismo sobre a pessoa é para que a pessoa possa ser um canal de bênção para a igreja, para a edificação da igreja, certo? Então, algumas pessoas que estão dentro do ministério questionam: irmão, eu não sou batizado com o Espírito Santo, eu sou salvo. E aí eu quero falar um pouco sobre essa diferença, né? E dar aqui alguns exemplos sobre o batismo com o Espírito Santo, sobre o selo do Espírito Santo, e a gente vê, comparando, né, com outros ministérios, o que é que a gente pensa diferente. Primeiro que a salvação, no momento que uma pessoa crê, ela já recebe o Espírito Santo. Na hora que existe uma transformação real na vida daquela pessoa, ela já recebe o Espírito de Deus. Se o arrependimento for sincero, ela naquele momento é selada com o Espírito. Então, algumas igrejas pegam esse evento da conversão e entendem como ali sendo o batismo com o Espírito Santo. Algumas pessoas podem até colocar usando essa mesma expressão. A pessoa se converteu e ela foi batizada com o Espírito Santo. Só que essa expressão ela não se encaixa tão bem. Por quê? Porque existem outras descrições bíblicas que vão colocar essa expressão como sendo relacionada a outra coisa, que nesse caso é o batismo como um revestimento de poder. Porém, igrejas mais tradicionais, como batistas e presbiterianas, por exemplo, eles preferem entender que esse batismo se refere ao momento que a pessoa crê no Evangelho e ela já recebe o Espírito Santo. E nós realmente recebemos. Esse recebimento do Espírito Santo no ato de crer é uma coisa que acontece com todos os cristãos, porque deve acontecer após o arrependimento verdadeiro. Você vai ser selado com o Espírito Santo. A sua vida, que na nossa crença, por exemplo, mais pentecostal, né, nós entendemos que o homem é formado de espírito, alma e corpo. Nós entendemos que o espírito do homem, que é a parte que o liga a Deus, ele está morto, né? Porque Adão, quando pecou, ele morreu espiritualmente.
Então, quando o Espírito Santo vem sobre você na hora da conversão, ele faz com que o seu espírito humano quase que renasça, para que você passe a ter uma comunhão com Deus diferenciada, porque antes ele estava morto, né? Então, isso aí é um acontecimento na vida do cristão quando ele realmente se arrepende dos seus pecados e ele se converte verdadeiramente ao Senhor. Porém, quando a gente pega os textos bíblicos, nós vemos claramente que existiram alguns momentos em que o Espírito Santo veio de forma diferente sobre eles, né? E aí eu quero falar um pouco sobre isso, né? Reforçar primeiro que quem aceita ao Senhor Jesus como seu Salvador, ele já é selado com o Espírito Santo, ele já tem o Espírito Santo da promessa, que existe um texto bíblico que fala que é o penhor do Espírito, né? Ou seja, é uma garantia que você tem para que quando Cristo voltar você suba com ele, você seja salvo, porque você já é estando nele. Mas esse penhor que é utilizado, o texto, né, o termo que é utilizado no texto é justamente para informar que quando ele voltar é uma garantia que a gente tem de que nós seremos levados com ele, que nós estaremos com ele. E aí a confusão que existe é que as igrejas mais tradicionais querem pegar esse texto e dizer assim, olha, no momento que você creu no Evangelho, você foi batizado com o Espírito Santo. Quando na verdade você foi selado. E aí qual é a diferença? A diferença é que selado é que você foi chancelado por Deus como sendo um filho de Deus, fazendo parte da família de Deus. O batismo com o Espírito Santo ele não dá um mérito maior para quem o recebe. Esse batismo de revestimento, na verdade, é uma maneira de Deus trabalhar na vida da pessoa, usando-a cada vez mais para a sua obra. Aí alguém pode me perguntar, irmão, então quer dizer que se eu estou dentro de uma igreja pentecostal, por exemplo, que acredita no batismo atual, mas eu não sou batizado, eu não estou preparado para fazer a obra? Não é isso. Deus usa algumas pessoas de forma diferente, né? E Deus sempre vai usar pessoas de um jeito também totalmente diferente da outra, independente dela ser batizada com o Espírito Santo ou não. A questão é que a gente não consegue entender o propósito de Deus em sua essência. A gente entende pelos textos bíblicos que ele teve o interesse de batizar aqueles cristãos no início da igreja, quase 120 cristãos que estavam reunidos ali no cenáculo. Ele veio com aquele poder sobre eles e a partir daquele momento a igreja ela se espalhou de uma forma que nunca tinha acontecido. Eles foram completamente cheios de força, de poder do Espírito para fazer essa obra, porque existem coisas que nós não conseguimos fazer somente com a cara e a coragem, como o pessoal diz, né? Aí alguém pode questionar assim, então como é que esses outros homens na história da igreja fizeram essa obra de Deus sem ter o Espírito Santo como o pessoal lá de Atos, né? Porque muitas pessoas que fizeram trabalhos missionários na Idade Média e até antes disso, e posterior a isso, na Renascença também, muitos deles não criam no batismo do Espírito Santo como nós cremos hoje. Só que Deus ele não obriga as pessoas a crerem. E também Deus não vai deixar de fazer a sua obra com uma pessoa que não crê. Se naquela época existiam pessoas que não criam na atualidade do batismo, Deus as usou do jeito que ele pôde usá-las. Ele não obriga ninguém. Ele não vai obrigar uma pessoa a crer que ele batiza, que ele dá um poder diferenciado, um poder do Espírito, para a pessoa fazer a obra. Se ela não quer crer, ele vai usar ela daquele jeito que ela crê. Naquele tempo, muitas pessoas não acreditavam nisso, né? Inclusive, se eu não me engano, até o próprio Lutero faz uma menção, brincando, de certa forma até zombando, com algumas pessoas que tinham essa crença, né, do Espírito Santo muito forte. E, se eu não me engano, ele comenta que eles engoliram o Espírito Santo, né? Fazendo uma referência àquele pombinho que desceu quando Jesus foi batizado por João Batista, que ali se manifestou o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba. Então ele faz essa alusão, né, que como se as pessoas que estavam sendo usadas pelo Espírito Santo estavam engolindo, né? Ele usa esse termo como se estivessem engolindo aquele pombinho lá. Enfim, a gente vai ver muita divergência sobre esse assunto, mas o fato é,
O intuito desse vídeo é tirar do coração de algumas pessoas a ideia de que ela não é salva quando ela não é batizada com o Espírito Santo. Existem muitas pessoas que são batizadas com o Espírito Santo, mas não fazem nada para Deus. Elas simplesmente reteram, né? Estão retendo o talento. Porque, embora todos os cristãos tenham um talento, nós podemos entender que quem é batizado com o Espírito Santo, ele recebe um talento especial, um talento a mais. Assim como na parábola dos talentos fala que um recebeu 5, outro 2, outro 1, esse que recebeu 5 é como se ele tivesse sido mais agraciado por Deus de alguma forma para fazer um trabalho para Deus, né? Esse que recebeu 1 também, mas existem muitos que foram bastante agraciados com o poder do Espírito, com alguma coisa espiritual de Deus e estão estagnados. E aquele que recebeu 1, muitas vezes está procurando fazer, né, e render muito mais esse talento para a glória de Deus. Então, o primeiro ponto aqui é você não se preocupar com essa questão de salvação, porque todos os que creram no Evangelho e se arrependeram de verdade, estes já têm o Espírito Santo, são selados com ele. Depois que você é selado, você pode receber esse revestimento de poder, que não é outra vez o Espírito Santo, mas é uma capacitação do mesmo Espírito que já está em você. É um poder de Deus diferenciado para você fazer algo para Deus. E aí a gente tem que entender para que é que serve esse batismo, né? A gente tem que entender que Deus não nos concede isso à toa. Ele nos concede para que a gente possa fazer algo para o seu reino. E um dia nós seremos cobrados por isso se a gente não fizer. Entendeu? Então, esse é o ponto principal relacionado a isso, tá? Você não é uma pessoa não salva pelo fato de você não ser batizado com o Espírito Santo. Você é salvo porque você já foi, se você já foi selado com o Espírito Santo no ato da sua fé, quando você creu. Porque existe muita fé fingida, né? Então muita gente está dentro da igreja sem ser salvo porque não foi selado com o Espírito, porque não se arrependeu de verdade, consequentemente não creu verdadeiramente. Então essa pessoa ela não tem nem o revestimento de poder e nem o próprio Espírito Santo que a gente recebe quando crê. E aí eu queria falar um pouco sobre essa diferença relacionada ao batismo, porque a gente vê alguns acontecimentos, principalmente no livro de Atos, né? Existe uma passagem no capítulo 3 de Mateus que ela tem muita controvérsia porque algumas pessoas interpretam de uma forma, outras de outra. Eu vou expor aqui a maneira que eu creio, certo? E aí vocês podem pesquisar, porque isso é uma questão até histórica. Alguns creem de uma forma, outros creem de outra. Eu particularmente creio dessa forma, que é a forma mais pentecostal. Em que João disse que viria um que batizaria não só com o Espírito Santo, mas com fogo. Certo? Na crença mais tradicional, das igrejas mais tradicionais reformadas, eles acreditam que esse batismo com fogo se trata do batismo no sentido de lançar as pessoas no inferno, é de condenação. Então, Jesus vem como aquele que batiza com o Espírito Santo para os que são verdadeiros crentes, mas esse batismo com o Espírito Santo eles não entendem como sendo o batismo, o revestimento de poder, né? Mas o selado do Espírito Santo. E o com fogo seria relacionado àqueles que não creram serem lançados no inferno. Aparentemente, quando você lê o texto no começo, você pode até ter essa interpretação. A questão é que existe uma divergência aí também na questão dos manuscritos, que isso aí é uma coisa mais complicada para a gente falar. Quando você pega os originais, os manuscritos originais que são mais confiáveis, ele expressa o texto de uma forma que não dá a entender que seria essa interpretação deles, né? Que seria um batismo no sentido de punição eterna. E aí eu não vou entrar nesse método porque é um pouco mais complicado, mas quem quiser pesquisar pode pesquisar e verificar os manuscritos, que existe uma diferença lá no termo que pode dar uma mudança significativa no contexto, não no contexto, mas na interpretação, na verdade, certo? E eu acredito que a menção que João Batista faz é justamente de um Senhor que virá, que é o Senhor Jesus Cristo, que ele pode batizar não só com o Espírito Santo, no sentido de selar a pessoa para a salvação, mas com fogo, que é uma referência a até o que acontece lá em Atos, quando o Espírito vem como que línguas de fogo. Ele não veio como fogo. Ele veio como línguas de fogo sobre aquelas pessoas,
E fora isso, a gente vê muita referência veterotestamentária falando sobre o fogo como sendo, fazendo uma relação do fogo com o Espírito Santo. A gente sabe que o fogo também é muito utilizado para falar sobre a ira de Deus, porém, no Antigo Testamento a gente pega muita referência falando de fogo como o Espírito Santo. E aí, quando a gente lê Atos dos Apóstolos, a gente vê ele falando inicialmente sobre essa promessa que haveria de vir, né? Quando Lucas escreve Atos, ele vai, no começo logo do capítulo, falar sobre essa promessa e ele cita o texto de João capítulo 3, que é a menção que João Batista fez. Ele só não faz falar o texto completo, mas ele faz a citação, ele liga diretamente àquele texto, né, que o João Batista diz que o Senhor viria e batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Posteriormente, em Atos, a gente vai ver que acontece aquele movimento, que é um movimento em que estão ali quase 125 discípulos, quase 120, desculpa, aguardando a promessa, né, do Senhor, e aí, quando o Espírito Santo vem poderosamente sobre eles. Uma coisa interessante a mencionar sobre esse texto é que ali, algumas pessoas entendem que houve um batismo único. Em que sentido? Como ali próximo existiam muitas pessoas de outras nações, o batismo foi feito pelo Espírito Santo e aquelas pessoas começaram a profetizar e falar em línguas, só que eram línguas de nações, unicamente de nações. E realmente aconteceu. A gente vê no texto claramente, eles falaram em outras línguas, mas foram línguas de nações. Quando a gente pega o texto original nesse texto aqui de Atos, a gente vê o seguinte, que o termo utilizado para falar sobre essas línguas, ele usa, um dos termos é dialectos. Dialectos ali se refere a línguas de nações, mas ele usa também o termo glossa, né, que é língua ou línguas, e esse termo é o mesmo utilizado na carta aos Coríntios, quando vai falar dos dons espirituais e vai falar de línguas. Ou seja, na compreensão que particularmente eu tenho, essas línguas que aconteceram ali, elas não foram unicamente as línguas de nações. Como o Espírito Santo veio e ele batizou aquelas pessoas, não só para demonstrar para as outras nações que ele estava ali, que estava fazendo um movimento, e também para dar um poder especial aos seus discípulos para pregar, eu tenho que entender que em algum momento aconteceu o batismo, que é o que a gente chama de batismo das pessoas que falam em mistério. Porque a carta aos Coríntios diz claramente que existe um tipo de língua que é um mistério que só Deus entende. Então, quando foi que aconteceu isso? A gente tem que arranjar um momento para colocar. Alguém pode dizer assim, Deus não precisa dizer tudo, especificar tudo. É verdade. Mas um assunto tão importante como esse, e que Paulo faz questão de detalhar tanto sobre ele, Paulo não dizer quando ocorreu esse batismo diferenciado, porque o texto da carta aos Coríntios que fala sobre os dons do Espírito Santo, sobre o batismo com o Espírito Santo, né, sobre o falar em línguas, profetizar e outros dons, ele deixa claro cada um deles, mas ele não deixa claro onde é que surgiu, como é que eu vou saber, né? E a gente tem que colocar isso em algum momento. O momento mais, assim, que a gente pode ver com mais clareza que aconteceu foi em Atos dos Apóstolos, ali no início, quando eles estavam esperando a vinda, né, do Espírito Santo dessa forma, que eles nem sabiam ao certo o que era. Eles sabiam que existia uma promessa de Deus porque Cristo pediu que eles ficassem ali aguardando, né, até que do alto sejais revestidos de poder. Mas eles não entendiam o que é que ia ser isso. Então, como existiam pessoas de outras nações ali, e foi uma maneira também de Deus se revelar a eles, né, porque eles eram pessoas consideradas incapazes, pessoas intelectualmente sem condição de fazer certas coisas. E, por exemplo, você que é de uma outra nação, de uma nação de pessoas inteligentes, onde a filosofia é muito forte, né? São pessoas que se autodeclaram autossuficientes, né? Se acham autossuficientes e que têm todo o conhecimento. Chegar num lugar onde tem pescadores, pessoas, segundo eles, né, da classe mais baixa intelectual e financeira da época, falando nas suas línguas. Como é que pode? Então Deus tinha algo para fazer naquele momento ali,
usando eles para profetizarem e exaltarem a Deus nas outras línguas para que eles pudessem entender, porque isso ia causar um impacto como realmente causou. Só que eu não posso dizer que aconteceu só isso. O texto me dá a condição de entender que o batismo ali foi em línguas de outras nações e que também eles falaram numa língua, né, que ninguém entendia, que é o que o apóstolo Paulo diz na carta aos Coríntios, né, que somente Deus entende, ou quando o próprio Deus dá o dom para outra pessoa interpretar essas línguas. Porque não tem lógica eu dizer que Deus vai dar um poder para aquela pessoa interpretar, se uma língua humana eu posso aprender. Agora, quando Deus precisa da interpretação daquela língua, nós entendemos claramente que é algo que nem um ser humano consegue entender, senão o próprio Deus, e que Deus dá a capacidade espiritual para aquela pessoa ter a interpretação dessa língua e passar para as pessoas. A gente não vê isso mais com tanta facilidade hoje, mas existe ainda, né? Infelizmente, algumas igrejas reformadas querem caracterizar a igreja pentecostal, às vezes até como uma seita, como uma coisa diabólica, porque eles veem esse tipo de coisa e não querem aceitar que isso é de Deus. Eu sei que muitas igrejas, principalmente neopentecostais, têm causado muito escândalo com alguns tipos de movimentos que muitas vezes são carnais, outras vezes não são realmente de Deus, são do demônio. É verdade. Agora a gente tem que pedir a Deus um outro dom, que é o de discernimento de espíritos, para a gente não cair, né, não incorrer no erro de acreditar em certas coisas que a gente vê que não é. Porque quando você está cheio do Espírito Santo e acontece um movimento desse, que não é de Deus, naquele momento você já consegue entender que aquilo ali não é de Deus. Você já percebe que é uma manifestação ou da própria pessoa, manifestação carnal ou diabólica. E, infelizmente isso vai acontecer em todos os âmbitos da igreja, não só nos dons espirituais, mas em qualquer outra questão. O inimigo vai de alguma maneira se infiltrar e se meter ali e vai falar coisas através de alguma pessoa que você, se não tiver um discernimento do Espírito, você vai achar que aquilo ali é de Deus e vai ser enganado por isso, né? E aí, o que é que acontece? Esse pensamento, para fortalecê-lo, eu vou ler aqui um texto que está em Atos capítulo 10. Primeiro eu vou ler aqui um outro que eu tinha mencionado anteriormente, que é sobre o selo do Espírito. Está em Efésios capítulo 1, versículo 13. Diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Olha só. E tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, eles creram, e a partir do momento que creram, eles foram selados com o Espírito Santo. Mas esse selo do Espírito Santo, ele é o quê? É o Espírito Santo que passa a fazer parte de nós, a morar com a gente, né? Que a gente acredita realmente que a igreja hoje ela tem essa diferença das pessoas do Antigo Testamento, que o Espírito Santo vinha sobre eles e depois saía, revestia eles por um momento, né? Dava uma força, um poder, e depois saía. Era assim constantemente. Hoje a gente tem constantemente em nós. Antes era constantemente assim. Ia sobre a pessoa e saía. Veio o Espírito Santo sobre ele, mas depois se retirava. E hoje a gente tem o Espírito Santo dentro de nós constantemente. Então, só para falar um pouco daquilo que eu tinha mencionado no começo. Quando você crê de verdade, se arrepende de verdade, você já é selado, como diz o texto aqui. Aí a gente indo lá para Atos capítulo... Deixa eu só confirmar se é o capítulo 10. A gente vai ver uma coisa muito interessante, que foi o que aconteceu na casa de Cornélio, né? Que a gente já sabe. Deus se apresenta através de um anjo para Cornélio e dá uma revelação para Pedro, quando ele está em outra cidade também, para que Pedro já ficasse preparado em relação a isso, né? A que chegaria uma pessoa atrás dele e que o Senhor faria algo. Depois que eles se encontram na casa de Cornélio, todo mundo ali já falava a mesma língua. Inclusive, Pedro prega para eles, eles estão entendendo tudo que Pedro está dizendo. Não precisa ter um intérprete lá falando a pregação, né, interpretando a pregação para todo mundo. A casa de Cornélio estava toda ouvindo a mensagem. Antes mesmo de ele fazer, digamos que um apelo para que eles pudessem crer no Senhor Jesus, antes disso a gente vai ver o que é que diz aqui, ó? No capítulo 10, versículo 44, diz assim: e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu
o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Ou seja, ele estava ainda pregando e o Espírito Santo veio sobre ele semelhante ao que aconteceu lá em Atos. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se do que o dom do Espírito Santo lhes se derramasse também sobre os gentios, certo? Porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Que línguas são essas? Precisava de uma outra língua para falar em outra língua e outra pessoa entender? Não precisava. Lá em Atos, no início de Atos, quando acontece o batismo, tinham muitas pessoas de outras nações, partos, medos, né? E outras nações que eles ouviram os discípulos falando na língua de cada um deles. Aí eles puderam interpretar. Agora aqui na casa de Cornélio não tinha. Todo mundo da casa de Cornélio falava uma língua só. Não tinha necessidade, né, trazendo para a atualidade. Imagina, a gente está no Brasil, vou pregar numa casa onde só tem brasileiro. Qual a necessidade de Deus batizar no Espírito Santo e começar a falar inglês? Não tem necessidade. Eles começaram a falar na língua deles. Tanto é que aqueles homens que estavam com Pedro entendiam o que eles estavam falando. E aí diz assim, ó, respondeu então Pedro, pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? Olha só, ele diz, estes que receberam o Espírito Santo como nós. Ele está fazendo aqui uma menção a um acontecimento. Como nós quem? Como eles que receberam o batismo também. E o que é que diz no 44? O Espírito caiu sobre eles. A expressão é até semelhante ao que tem lá em Atos, no início de Atos, quando o Espírito Santo veio sobre eles. Ele está fazendo uma ligação direta, né, desse texto a esse fato do início ali de Atos. Ou seja, ele faz uma distinção de que houve um batismo lá, certo? Houve agora na casa de Cornélio, beleza, é um outro batismo, é o mesmo batismo, porém ele faz uma distinção no sentido de quê? Que essas línguas aqui na casa de Cornélio não podem ser línguas como aconteceram lá no início de Atos, e algumas pessoas pensam que foi unicamente língua de nação. Por isso é que quando a gente pega esse texto, a gente faz uma ligação direta para entender que o batismo foi duplo. Ele foi um batismo em línguas de outras nações, dialectos, e em línguas glossa, que pode ser, e que eu entendo biblicamente, é a língua que Paulo fala sobre os dons espirituais, que só Deus entende. Então a explicação está clara, certo? Aí suponhamos que os reformados digam assim, tá certo, eu acredito, realmente foi isso mesmo, acredito. Só que hoje não existe mais, os dons cessaram, porque existe o cessacionista e o continuista. Cessacionista é a pessoa que acredita que existiram esses dons até mais ou menos século IV. E depois disso, Deus não se manifestou mais. Certo? Aí eu quero ler aqui, para não ficar longo o vídeo, que já está muito longo. Quando a gente, por exemplo, pega aqui Atos, capítulo 2, a partir do versículo 38, né? Pedro vai dizer para aquelas pessoas que ouviram a mensagem, depois que ele começa a pregar, Pedro diz assim, ó, arrependei-vos e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Presta atenção. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Essa promessa ele citou um pouco antes, quando ele estava pregando, falando sobre Joel. A promessa que o Senhor deu a Joel estava se cumprindo ali, né? Ele até cita, nos últimos dias, no versículo 17, acontecerá, diz Deus, que o meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, certo? E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias e profetizarão.
Tem mais, mas a principal parte da promessa é essa. Ele está falando sobre essa promessa. Quando ele diz no versículo 39, porque a promessa vos diz respeito a vocês, ou seja, geração dele, aos vossos filhos, geração futura, aos que estão longe, todas as pessoas da terra, independente de ser judeu, pode ser qualquer pessoa, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar, independente de época e de quem seja. Não tem tempo estabelecido. Por isso é que eu creio que os dons eles são atuais. Eu não tenho como pegar esses textos e dar outra interpretação, meu irmão. Não tem como eu olhar para isso aqui e dizer, não, foi só para aquela época. O texto é claro. Outra coisa, os dons, Paulo deixa claro, eles são para a edificação da igreja. Enquanto a igreja estiver na terra, é um meio que Deus utiliza para que a igreja seja cada vez mais fortalecida e edificada de uma forma geral, porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela é o centro da nossa fé. Ela tem que ser o norte da nossa vida. Mas existem coisas que são muito específicas e Deus não fala na sua palavra de forma específica e às vezes Deus quer falar. Quando Deus usa alguém em profecia, se for uma profecia de Deus, Deus pode profetizar uma coisa para você que é uma especificidade da sua vida, daquilo que você está passando naquele momento. E Deus vai chegar com uma pessoa, por exemplo, e vai profetizar algo para você que só você e Deus sabe. E aí você vai entender que ali Deus está falando com você de forma diferente, que é um cuidado especial de Deus com você. Os dons eles servem para isso, para que a igreja seja fortalecida, né? E tem muita gente desprezando esses dons, dizendo que já terminou, que foi só por um período, e nós estamos vendo muitas igrejas mortas. E existem muitas igrejas que entraram também pelo caminho da igreja de Corinto e está muito pior do que eles tiveram. Que estão exacerbando na questão dos dons e estão entrando na carne. E isso está acabando com a igreja, porque está chegando a ser uma meninice da parte dos irmãos e isso aí está causando escândalo muitas vezes. Não é que uma igreja neopentecostal, por exemplo, não tenha a presença de Deus, mas eles estão trocando esse tipo de movimento que é forçado muitas vezes pelo real, por aquilo que vem do Espírito. E quando a pessoa troca, né, o que é real pela mentira, pelo que ele inventa ali naquele momento, se deixa levar pela emoção, faz com que o Espírito Santo naquele momento se afaste, digamos assim, né? E isso causa escândalos, e isso vem à tona em muitas coisas aí que a gente tem visto e que tem causado assim muito escândalo para a igreja brasileira principalmente. Mas não é só aqui no Brasil, no mundo inteiro, infelizmente isso aí tem acontecido, né? E eu quero assim só deixar claro, ficou realmente muito longo o vídeo, mas é um assunto que dá para a gente falar muito tempo. Eu falei aqui alguns pontos, mas ficaram ainda assim muitos pontos para serem ditos, né? Eu depois quero ver se eu gravo alguma outra coisa para falar de um ponto mais específico. Eu vou até depois ver se eu gravo sobre a profecia de Joel, porque existe um pensamento que os reformados falam que particularmente eu não vejo nada de bíblico nisso, né? Então eu vou pegar dessa profecia que Pedro citou e que eu acabei de ler para falar sobre um ponto específico dela. Mas sobre esse que nós estamos falando aqui, eu quero que você tranquilize seu coração e entenda. Se você se entregou ao Senhor de verdade, se você se arrependeu de verdade, você já é selado com o Espírito Santo. Se Jesus voltar hoje e você estiver firme em Cristo, você vai subir. Se você não for batizado com o Espírito Santo, não quer dizer que você não possa pregar, cantar, fazer a obra de Deus. Você pode, porque Deus ele quer que nós nos motivemos e façamos. Agora a questão é que quem batiza é o Senhor. E se ele não batiza, ele tem um motivo para não batizar. A gente não tem como dizer claramente que Apolo foi batizado, né? Se você ler Atos, ele era um pregador fervoroso, mas ele não conhecia o batismo com o Espírito Santo. Então ele já fazia uma obra para Deus, assim que as pessoas achavam demais. Ele fazia com muita intrepidez, com muita graça, mas ele não tinha o Espírito Santo, né? O revestimento de poder do Senhor, mas ele fazia. Talvez ele fez mais do que outros que foram batizados. A questão é que quem é batizado no Espírito Santo não é melhor do que quem não é. Mas quem é batizado no Espírito Santo tem que entender que recebeu de Deus algo muito valioso e que tem que dar um valor imenso a isso. Por quê? Porque Deus quer usar a gente.
Deus quer fazer com que a gente chegue a lugares que outros não chegaram. Deus quer fazer com que a gente possa ter uma vida mais próxima dele e que esses dons eles podem ser usados para alcance de outras pessoas, para edificação da sua igreja, né? Nós temos essa responsabilidade. Como eu falei no início, fazendo uma comparação com a parábola dos talentos, nós que recebemos o Espírito Santo, esse revestimento, é como se nós tivéssemos sido aqueles que receberam os 5 talentos, que é o máximo que a parábola coloca. Um que recebeu 5, outro que recebeu 2 e outro que recebeu 1. Todos são salvos, o que recebeu mais e o que recebeu menos. Porém, quem recebeu mais, ele tem mais responsabilidade. Ele tem que ter uma entrega maior, ele tem que ter uma busca maior pelas coisas de Deus. Amém? Então, que Deus abençoe e que a gente possa ter uma atenção maior ao que Deus tem para nós, né? E que a gente possa colocar em prática todos os propósitos de Deus na nossa vida e deixar que o Espírito nos use para alcançar outras pessoas. E outra coisa, os dons eles podem ser buscados. Você tem desejo? Busque. Não é obrigado você ser batizado, você receber um dom de profecia ou algum outro dom. Mas Deus diz que você pode buscar. Então, se você quer, busque que Ele poderá te dar. Ele não é obrigado a te dar, mas Ele poderá te dar. Se houver um interesse real em você, é possível que Ele lhe batize para a glória dEle, para que Ele seja visto através da sua vida e que outras pessoas também vejam a presença dEle em você. Amém? Deus abençoe a todos.